Bom dia, galera, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula então de língua portuguesa, a parte gramatical. Aquela que nós já tínhamos falado em sala de aula, só vou dar uma revisada para dar uma relembrada para vocês, já que em tempos de aula digital, a gente precisa disso. Sobre a aula de hoje, vamos retomar um pouquinho o capítulo de verbos, que vocês sabem o conceito, o que é, né? Aquela relação toda de palavras que indicam ação, estados, fenômenos e processos. Com relação aos tipos de verbos, que foi o que mais, assim, acho que nós nos pegamos um pouquinho, e as conjugações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de verbos, tá? Os regulares, os irregulares, os defectivos, os anômalos e os abundantes. Caso a gente não lembre, né, porque faz um tempo, a aula foi mais corrida, ou então faz algumas semanas que nós tínhamos essa aula, vamos relembrá-los agora. Regulares, que são a maioria deles, ainda bem, são aqueles que mantêm o mesmo padrão de radical. Ou seja, ele tem uma parte da palavra que não muda nunca, que é o começo da palavra, que termina numa consoante. Por exemplo, que eu acho que os verbos que eu dei em sala de aula foi o verbo cantar e andar, né? E aí o nosso radical, por mais que eu conjugue em qualquer tempo verbal desses verbos, ele ficaria até o cante, o verbo cantar, e o verbo andar até o ande. Então essa parte é o radical. Quando eu mantenho o radical, eu estou mantendo a mesma conjugação, eu tenho um verbo regular. Partindo para os verbos irregulares. Irregulares são aqueles verbos que não mantêm o mesmo radical em todas as conjugações. Se nós pegássemos, por exemplo, o verbo medir. O verbo medir é um verbo irregular. Nós temos lá, quando eu vou conjugá-lo nos tempos verbais, em algumas situações o radical muda. Por exemplo, no presente, o verbo medir fica eu meço. Viram que já mudou um pouquinho a letra D? Foi para ser cedilha? Isso é irregular. Partindo para um outro tipo de verbo, os verbos defectivos. São aqueles verbos que não apresentam algumas pessoas gramaticais em algumas conjugações. Por exemplo, como se tem em sala de aula, o verbo latir. O verbo latir, ele não tem primeira pessoa do singular e nem primeira pessoa do plural. Nós não temos eu lato, nós latimos, porque nós não fazemos isso, né? Conforme falamos em sala. Então esse é um verbo defectivo. Assim como ele, existem outros. São menos, mas existem. O que nós temos que nos atentar é por que ele é chamado defectivo. Porque ele tem um pequeno defeito, ou seja, ele não apresenta algumas pessoas gramaticais. Em seguida, nós temos os verbos anômalos. São aqueles verbos chamados de anormais. Eles mudam totalmente a palavra ao serem conjugados. Um grande exemplo deles é o verbo ser, que no passado fica eu era, eu fui. Perceberam que mudou a letra, mudou a palavra, mudou toda a palavra. É um verbo anômalo, ou seja, um verbo anormal. E, concluindo, nós temos os verbos abundantes, usados no particípio do passado, que é uma ação no passado, né? Nós temos... por que eles são chamados de abundantes? Porque nós temos duas formas de falá-los, ou de escrevê-los. Por exemplo, o verbo imprimir. Algumas pessoas têm medo de falar imprimido. Porém, essa palavra existe. Existe impresso e imprimido. Como tem duas maneiras de serem faladas ou escritas, são abundantes. Existe morto e morrido. Duas maneiras de dizer, abundantes. Existe eleito e elegido. Duas maneiras de dizer, verbos abundantes. Então é isso, galera, com relação aos verbos. É claro, né, é uma explicação um pouco mais rápida, complementando aquela dada em sala de aula. Porém, eu espero que vocês leiam um pouco mais sobre o capítulo de verbos para fazerem as atividades propostas abaixo, na parte de atividades, ok? Um bom dia a todos, obrigado!